Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje eu estou trazendo aqui para bater um papo comigo um espírita, digamos assim, da velha guarda. E eu estou me referindo a um amigo já também de longa data, Teltes Farias. Seu Teltes, muito obrigado pela sua presença hoje, mais uma vez, diga-se de passagem, no programa Palavra Espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado. Perfeitamente. Seu Teltes, e nós combinamos, antes de dizer o que nós combinamos, eu quero dizer que eu convidei o seu Teltes porque eu assisti pela internet uma palestra dele. Eu não me lembro em qual casa espírita foi. Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. No Mena Barreto, do meu amigo Lucas Amorim. E o seu Teltes falou, o tema era o seguinte: morri. E agora? Como é que eu sei que eu morri? E é isso que nós vamos tentar destrinchar aqui, né, seu Teltes? É isso. Exatamente. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, seu Teltes, eu lhe pergunto o seguinte: nós, o senhor, eu e todos nós, somos o que exatamente? Um espírito com um corpo ou um corpo com um espírito? Mas não termina, a pergunta não termina aí. Por quê? Jader, nós somos espíritos, sobretudo, para nós espíritas, que tomamos corpos periodicamente, nos revestimos de matéria, de corpo físico, de tempos em tempos. Mas, na realidade, a nossa essência é ser um espírito, ou alma, conforme, às vezes, os nossos irmãos das outras crenças usam esse termo. Não é? Então, há uma diferença para nós espíritas. Alma é o espírito no corpo ou encarnado, e espírito, quando a gente se refere como espírita a espíritos, são aqueles que já se libertaram da matéria, já estão livres, já estão de volta no mundo espiritual. Perfeito. Agora, como não poderia deixar de ser, o senhor é, como espírita, adepto da reencarnação, certo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora eu lhe pergunto o seguinte: por que o Espiritismo, e o senhor inclusive, e eu, logicamente, acredita na reencarnação? Qual é a lógica que existe nisso? Nós acreditamos na reencarnação porque a reencarnação é uma lei divina, é uma lei natural divina que nos proporciona o progresso espiritual. Sem a reencarnação, seria impossível o progresso do espírito. Nós acreditamos também na reencarnação porque a ciência, hoje, mais do que nunca, com critérios científicos, pesquisa as vidas anteriores ou as vidas múltiplas e comprova com critérios científicos perfeitos que existe a reencarnação, que nós somos apenas espíritos que estamos de volta. Quantas encarnações tivemos? Como espíritas, eu, por exemplo, não sei quantas encarnações
eu já tive, mas eu tenho certeza que eu já tive muitas reencarnações. E não é só o espiritismo que aceita a reencarnação. Múltiplas religiões no mundo inteiro aceitam a reencarnação. De tal forma que nós poderíamos dizer, numa avaliação mesmo que empírica, digamos assim, que cerca de 2/3 da humanidade aceita a reencarnação. É só 1/3 da humanidade que não aceita, não compreende ainda, e por isso não aceita a reencarnação. Muito bem, o senhor afirmou que nós somos um espírito com um corpo. Agora eu lhe pergunto o seguinte, quando esse corpo morre, para onde vai o nosso espírito? É exatamente aí a essência da conversa que nós estamos tendo nesta tarde, não é? O tema morri e agora, eu tirei, na realidade, um artigo da revista O Reformador, de novembro de 2025, da Federação Espírita Brasileira. Essa revista circula no Brasil inteiro e no exterior há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, continuamente. E o artigo é exatamente esse. Como eu vou saber que morri se a vida continua depois da morte? Então, primeiro tem que ter certeza, não apenas crer que a vida continua depois da morte, ter certeza de que nós vivemos depois da morte e vivemos antes da morte, para podermos então compreender a reencarnação. Mas quando eu me propus, lendo o artigo da revista Reformador de novembro de 2025, que acaba de ser mostrada, que eu falei para um amigo espírita que iria fazer a palestra, ia me basear nesse artigo para fazer a palestra, ele disse, eu tenho um livro para lhe emprestar, que vai lhe ajudar, que é este aqui, que eu não tinha, Morri e Agora. Então, é da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, aquela médium que psicografou Violetas na Janela, não é? E que não era um livro essencialmente espírita, mas espiritualista, e ajudou muitas pessoas a buscarem a espiritualidade. E muitas se tornaram espíritas graças ao Violetas na Janela. Então, o espírito guia dessa médium se chama Antônio Carlos. E ele, através desse livro, ele traz várias cenas, vários depoimentos de irmãos que desencarnaram, sem saber que tinham desencarnado, exatamente porque a vida prossegue depois da morte. Então aí a gente lendo os casos, que são vários, e eu posso citar um deles aqui, pelo tempo, poderia citar outros, depois eu cito, as pessoas ficam confusas logo depois da morte. E dependendo da fé que professam, ou da não fé, ou seja, aqueles que são ateus, ou que são descuidados da fé, ou que são agnósticos até, também, que não têm certeza, têm só crença que a vida vai continuar, esses ficam confusos, sim, na hora da morte. E alguns já estão do lado de lá e não sabem que estão do lado de lá. Por isso, a pergunta, lá pelas tantas, ele se dá conta, morri e agora? Seu Teófilo, me permita lhe fazer uma pergunta muito singela. Aqui, no mundo material, nós, enquanto seres materiais que somos agora, neste momento, o senhor e eu, nós
conseguimos, digamos, atravessar o corpo de alguém que está lá do outro lado, correto? Não sei se... Vou tentar... Como encarnado, nós que não vemos os desencarnados, podemos cruzar com espíritos. Isso. E até, vamos dizer, esbarrar no espírito e até cruzar o espírito. Atravessar o corpo dele, certo? Muito bem. Agora eu lhe pergunto o seguinte, lá no outro lado da vida, não acontece de um espírito também entrar no corpo do outro? Como é que funciona isso lá? Em princípio, não. Em princípio, não. Porque lá eles se reconhecem pela vibração, pela luminosidade. Porque os espíritos mais evoluídos são mais luminosos. Os menos evoluídos são mais sombrios. Alguns são bem escuros até, não é? Que nunca trataram da espiritualidade, nunca entenderam, na realidade, quem eram. Então, na compreensão minha, e que a doutrina me deu até aqui, eu posso dizer que seria uma exceção, um espírito esbarrar noutro e não se dar conta que ele estava junto a outro irmão espírito como ele. A produção me disse que falta 1 minuto, mas eu vou lhe deixar uma pergunta para o senhor responder no início do segundo bloco. Pode ser? Pode ser. A pergunta é a seguinte: nós aqui temos um corpo, esse corpo aqui, ó, né? Lá, do outro lado da vida, os espíritos também têm um corpo? Pode ser? Pode ser. Então, pode tá. ser. Gente, e com esse questionamento que o seu Telto vai responder no segundo bloco, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E o nosso intervalo, para quem nos acompanha, é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez, ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com o seu Teltz Farias. O seu Teltz Farias, eu não disse no início, vou dizer agora, ele é trabalhador do abrigo espírita Oscar José Pitã e
trabalhador, faz parte da Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil, núcleo aqui de Santa Maria. E eu, no final do primeiro bloco, eu deixei um questionamento para o seu Teltz responder agora. Seu Teltz, vou repetir o questionamento. Os espíritos desencarnados, a alma que já não habita mais um corpo físico, eles têm um corpo lá do outro lado? Tem um corpo relativamente material, mas é uma matéria sutil, é uma matéria quintessenciada. Não é a matéria densa, como a nossa, não é? Tu não pode pegar, palpar, apertar, em princípio, um espírito. O espírito tem um corpo igual ao nosso, que é o chamado corpo perispiritual, para nós espíritas. Ou tem outras diversas denominações. Paulo, por exemplo, se referia a esse corpo sutil, esse corpo astral, esse corpo da outra dimensão, vários nomes. E todos os estudiosos, os grandes missionários que vieram à Terra, se referem a esse corpo, o corpo espiritual. Então, o grande problema de saber que já morreu parece simples, mas não é simples. Não é simples por quê? Porque a maioria das religiões dizem que depois da morte o irmão vai passar por um período onde será julgado. Não é? A Igreja Católica admite 3 situações depois da morte. O céu para aqueles que foram, vamos dizer, considerados justos e mereceram o céu. O inferno para aqueles que foram muito comprometidos, pecadores, malfeitores, digamos assim, e o purgatório, que seria um meio termo, não é, entre o céu e o inferno, para aqueles de vida mais ou menos digna. Fizeram coisas acertadas e fizeram coisas erradas. Então vão para o purgatório. Não vou entrar no mérito, mas isso é para os católicos. Porque para os evangélicos não tem purgatório. É só o céu para aqueles que estão salvos, para aqueles que aceitaram Jesus na linguagem deles, evangélicos ou protestantes, e eu prefiro chamá-los de protestantes e não de evangélicos, porque esse é um termo moderno que eles adotaram, especialmente as igrejas pentecostais, porque não gostavam de ser chamados de protestantes, e se intitularam evangélicos. Mas os católicos são evangélicos. Quem estuda os evangélicos, os evangelhos, melhor dizendo, são evangélicos. Os espíritas somos evangélicos, vivemos estudando os evangelhos de Jesus, não é? Então, e outros tantos que estudam os evangelhos. Para os evangélicos é só céu e inferno. Para outras crenças, nós não vamos entrar no mérito porque o tempo não permite. Mas então, aquele católico que falece, desencarna, como nós dizemos, será que ele se dará conta imediatamente que ele está já no outro lado da vida? Como espíritas que ouvimos, que conversamos com os chamados mortos nas reuniões específicas, privadas da doutrina espírita, nós constatamos, lamentavelmente, que conversamos às vezes com irmãos nossos que estão do outro lado da vida sem saber que estão do outro lado da vida. Por que isso?
porque exatamente o corpo do espírito é igualzinho ao corpo físico da última encarnação. Então, logo após a morte ou a desencarnação, muitos não se dão conta que morreram. Tem um corpo, tem cabeça, tem pescoço, tem tronco, tem braços, tem pernas, sentem-se vivos, pensam, o que aconteceu comigo? Onde é que eu estou? Por que eu saí da minha casa e não estou voltando para lá? Veem outros espíritos, aqueles que podem ver, sem identificar os espíritos. Outros identificam imediatamente quando tem merecimento, quando tem evolução suficiente, são cristãos na essência, e então, se libertando do corpo, dentro de algum tempo, maior ou menor, poderão identificar. Mas, em princípio, muitos, até porque na sua religião, eles são ensinados que o espírito, quando morre, dorme. Dorme. Então ele acorda, olha, não sabe onde é que está, fica confuso e ouvindo, ou melhor dizendo, escutando a sua consciência. A religião dele diz que ele, depois de morto, ia dormir, ele fica tão confuso que ele prefere dormir. E fica dormindo. Dorme. Lá, acorda lá pelas tantas, onde é que eu estou? Não estou na minha casa, não estou no hospital, não estou... Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Dorme de novo. E por aí vai a coisa. Agora, seu Teltz, uma pergunta. Alguém espera um espírito lá do outro lado? Pois é esse também a essência do assunto que nós estamos falando. Como nós já vivemos muitas vidas, como nós tivemos uma família carnal, os nossos pais, os nossos avós, os nossos entes queridos estão do lado de lá, todos, já vivendo perfeitamente harmonizados com a nova ambiência. Então a ideia que a gente tem é que logo que morre, alguém vai estar lá para nos dizer, seja bem-vindo, estávamos te aguardando, bom retorno, vamos comemorar. Será que é assim? A maioria acha que é assim. E nós espíritas também. Muita pessoa que não estuda com profundidade acha que vai ser assim. Será que vai ser? Vai ser sim, no sentido de que esses entes queridos estarão lá nos esperando. Mas nós estamos em condições de entrar em sintonia com eles. Logo depois, nós vamos passar por um períodozinho maior ou menor, diz a doutrina espírita, de uma perturbação, até nós nos reencontrarmos psiquicamente, espiritualmente. Então, os espíritos estão ali nos esperando, estão nos dando a mão, mas muitos não nos damos conta disso, não. A propósito disso que o senhor falou, me surgiu aqui uma pergunta para lhe fazer. Tem pessoas que desencarnam e continuam depois, enquanto espíritos desencarnados, habitando ali a própria casa. E ele faz perguntas, tenta entabular uma conversa, mas logicamente que os encarnados, que estamos nós, não percebem isso. E como é que ele não se dá conta de que ele já morreu? Exatamente aqui desse livrinho, Morri e Agora, não é? Há vários casos, inclusive de suicida, e de outros tantos que desencarnaram, morreram, e que há os depoimentos. No caso que eu costumo citar na palestra, é o caso da Sônia, enfermeira. A Sônia
foi atropelada na frente do hospital. Chegou atrasada para um serviço, atravessou a rua estabanadamente e foi atropelada e imediatamente levada para dentro do hospital, socorrida, como é natural. Em suma, fizeram tudo o que puderam, a Sônia veio a falecer na frente do hospital em que ela era enfermeira. Quando ela acordou, ela viu que estava numa cama hospitalar. Quando ela acordou enquanto espírito. Enquanto espírito. Acordou no mundo espiritual. Certo. Como ela era católica, ela viu duas outras senhoras ali, com roupa de enfermeira, e disse: graças a Deus, salvaram a minha vida. Puderam me salvar. Então eu estou viva, eu não morri. Mas ela já estava morta, entre aspas. O corpo já estava morto. E tinha duas outras colegas, irmãs espirituais da enfermaria, cuidando dela, para quando ela acordasse, ser recebida, não é? Como ela estava numa enfermaria, só que ela não identificou, ela disse: mas que hospital é esse? Bom, não importa que hospital é esse, não estou identificando, mas eu sobrevivi, conseguiram me salvar. E como a crença é católica, então ela nem estava no céu, nem estava no inferno, nem estava em purgatório nenhum, porque era cumpridora dos seus deveres, uma profissional digna, dedicada aos doentes, excelente profissional, ficou naquela confusão. Então questionou: mas quem são vocês? Eu não conheço vocês, nós somos tuas colegas. Mas eu não conheço vocês? Mas que hospital é esse? Me tiraram do meu hospital e me trouxeram para outro hospital. E nessa brincadeira passaram-se quase 9 meses no depoimento aqui, para que a Sônia fosse finalmente reconhecida, esclarecida que ela tinha morrido. E aí, quando ela leva aquilo à consciência de verdade, ela entende por que ela foi na casa dela e ninguém a viu, por que ela sentou na mesa na hora que o marido estava com os filhos e a mãe dela e a sogra fazendo um lanche, sentou e quis fazer o lanche e não pôde pegar o pão, não pôde pegar a margarina, não pôde pegar a xícara, e ela estava sentada ali, e eles também não a viam, porque o corpo, para os olhos dos encarnados, do corpo do espírito, não é evidente, a maioria não vê, graças a Deus que não vê. Exato. Não é? Graças a Deus que não vê. Então é isso aí, não é tão fácil não. Agora imagina aqueles que são ensinados na igreja que vão passar dormindo. Vão dormir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esperando a segunda vinda de Jesus para julgá-los. Porque eles acreditam que Jesus voltará a segunda vez para fazer o julgamento final, que não é a crença espírita. Seu Teltz, eu lamento informar, mas a produção me disse que o nosso tempo se esvaiu. Mas esse é um assunto que é papo para 2, 3 horas, né? Sem dúvida. Mas, infelizmente, o programa são apenas 30 minutos. Então, eu lhe convido, se o senhor desejar, logicamente, se o senhor quiser deixar uma mensagem, a mensagem do cunho que o senhor desejar para os nossos telespectadores, aí eu peço para o senhor se dirigir para aquela câmera 3 ali. Pois não. Meus irmãos que nos ouvem, nós estamos aqui abençoadamente nessa temática, convidando a todos vocês, católicos, protestantes ou evangélicos, umbandistas, budistas, de todas as crenças, que procurem saber, na verdade, quem nós somos. Nós somos espíritos. Nós fomos criados por Deus em determinado momento que nós desconhecemos, mas há muitos séculos atrás, viemos numa caminhada de aperfeiçoamento espiritual
estamos destinados à angelitude ou à luz dos espíritos superiores. Procurem se informar, procurem estudar, procurem ler alguma obra espírita. Não se sintam pecadores porque estão lendo um livro espírita. Nós temos, graças a Deus, hoje, o conhecimento que nos permite dizer: eu posso estudar tudo. Devo, como dizia Paulo, conhecer tudo e reter o bem. Não é tudo me é lícito, nem tudo, entretanto, me convém, disse Paulo. Então nós temos que saber o que nos convém. Estamos convidando a vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que acompanham o programa Palavra Espírita, a estudarem, a se aprofundarem, porque amanhã chegará a nossa hora de voltar. E aí, Deus nos ajude que nós não fiquemos confusos, sem saber que já estamos do lado de lá, e possamos aurir as bênçãos iniciais daqueles que nos estenderão as mãos e nos dizendo: sejam bem-vindos, que bom que voltaste, aqui estamos para continuar no nosso caminhar, no nosso buscar da luz. Muito obrigado, meus irmãos. Gente, e com essa mensagem do seu Teltz, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita. Claro que, não sem antes, agradecer, seu Teltz, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no programa, com esse tema, digamos assim, muito palpitante para os espíritas e também, por que não dizer, para os não espíritas. Por isso, meu muito obrigado por o senhor estar presente, ter aceito o meu convite para estar aqui hoje, falando sobre morri. E agora? Como é que eu sei que eu morri? Muito obrigado, Jader. Muito obrigado mais uma vez. E me considero privilegiado por estar aqui, esperando que no futuro, se houver oportunidade, nós estejamos juntos novamente. Com certeza absoluta, a resposta é sim, estaremos juntos no futuro. Pode escrever isso aí. Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.